nós estamos chegando mais uma vez, o canal Linha de Divisa está retornando à zona da Mata de Minas Gerais, a cidade de Juiz de Fora, na zona rural de Juiz de Fora, para bater um papo, para conversar um pouco com Humberto. Me corrija, Humberto, se eu estiver pronunciando o teu sobrenome errado, Schubert, Humberto Schubert Coelho. Como vai, Humberto? Por favor, fale um pouquinho sobre a tua graduação, aonde foi, teu mestrado e teu doutorado. Se apresente para quem está nos assistindo. Oi, seu Demerval, tudo bem? Então, eu me graduei na Universidade Federal de Juiz de Fora, com trabalho sobre Johann Wolfgang von Goethe, que é um poeta alemão, principalmente um poeta, ou pelo menos conhecido como poeta, mas que também foi um naturalista, um biólogo, a gente poderia dizer, e um sujeito que produziu muito em termos de pensamento filosófico-teológico, de uma maneira difusa, né, espalhado pelas suas novelas, seus poemas, suas obras autobiográficas, né, de autoanálise das suas viagens, por exemplo. Né? Então, um autor assim, um pouco ambíguo, um pouco difícil de interpretar, com obra fragmentada e, por essas razões, um autor não muito preferido, não muito querido pelos estudantes de filosofia. Entretanto, caiu-me nas mãos o livro O Fausto, né, a obra-prima de Goethe, ou considerado a obra-prima de Goethe, e já nas primeiras páginas eu me encantei com a perspectiva parcialmente cética, cínica e, ao mesmo tempo, racional, profundamente analítica da realidade humana, da essência humana que aparecem ali na obra de Goethe. Então, essa obra me influenciou muito, né? me levou a tomar uma série de decisões que me encaminharam para essa busca estranha e peculiar de um pensamento filosófico de um sujeito que não é propriamente um filósofo, mas que, não obstante, filosofa e que mescla a filosofia com as suas próprias concepções sobre teologia ou sobre uma vivência mística, a sua poesia e a sua atividade como cientista natural, particularmente botânico ou biólogo. Ok. Aí depois... Desculpa. Antes de nós entrarmos especificamente na tua pesquisa, nas inúmeras curiosidades com relação à tua pesquisa que eu tenho, eu dei uma olhada na tua dissertação e fiquei muito curioso com várias coisas. Eu queria que você contextualizasse no tempo e no espaço, e, por favor, me corrija se eu pronunciar o nome dele errado, porque alguns latinizam, outros não. Eu sei que você é descendente de alemães e vai me ajudar a pronunciar corretamente. Gantt, como é que se pronuncia corretamente? Então, nós temos um viciozinho, né, nessa pronúncia que vem do francês. Nós optamos sempre por imitar os franceses culturalmente e, por essa razão, pronuncia-se no Brasil muitas vezes geht, quando, na verdade, a pronúncia em alemão ela lembra a pronúncia da palavra gota d'água. Então, não é difícil, também não é muito desafiador para o brasileiro pronunciar o nome certo, que é Goethe. Né? Goethe. Tá. Ok, agora já sei como é que se pronuncia. Contextualiza o Goethe no tempo e no espaço para a gente. Perfeito. O nosso poeta, então, nosso autor, nasceu em 1749, né, bem meados do século XVIII, e já na infância desabrochou como um intelecto muito vibrante, muito profundo, muito penetrante. Sua família era uma família abastada, que vinha de uma tradição de comerciantes e magistrados, ali mais ou menos nos arredores da região de Frankfurt. E, graças a esse fato, né, o fato de a família ser uma família de uma certa nobreza e também abastada, ele recebeu uma educação exemplar. Bom, exemplar para a época, que era uma época em que quem tinha educação, quem tinha o acesso à educação, geralmente tinha uma educação muito boa. Para os tempos de hoje, seria uma educação de um nível inimaginável,
que a criança ainda em tenra idade falava com fluência, escrevia com fluência em latim, grego, francês, inglês, italiano e hebraico. Então, essa familiaridade com idiomas e, consequentemente, com a literatura, com aquilo que de melhor existia nas tradições respectivas, né, isso tudo facilitou muito o desenvolvimento literário, o desenvolvimento da imaginação literária e poética de Goethe. Humberto, me fala uma coisa. Me chamou muita atenção o fato, pela introdução na sua dissertação, você falou da dificuldade em encontrar uma linha de raciocínio, se é que eu posso chamar assim, lógica, dentro da obra do Goethe, né? Você falou que ela é muito dispersa, e você teria trabalhado sobre 3 pontos de vista, à luz das ciências da religião: o naturalismo, o ponto de vista antropológico e estético. Fala um pouquinho sobre isso. Muito bem. Isso realmente constitui assim, uma das principais limitações, das principais dificuldades ou obstáculos no estudo de Goethe. Um dos motivos pelos quais ele não é estudado nas faculdades de filosofia e também nas de teologia, onde caberia um estudo sobre esse autor de importância absolutamente fundamental para a cultura moderna. Como eu estava dizendo, no meu trabalho de conclusão de curso, né, minha monografia de conclusão de curso, eu abordei a importância de Goethe como um marco e um estimulador daquilo que nós definimos como filosofia contemporânea, em contraste com a filosofia moderna. Embora as duas coisas sejam extremamente próximas, né, e a passagem seja fluida o suficiente para nós podermos considerar autores do limiar, como, por exemplo, Hegel, um autor famoso, né, tanto quanto como modernos, quanto como contemporâneos, né, mesmo assim, há certas características que nós identificamos na filosofia contemporânea que destoam da meditação mais racionalista, mais realista e que tem contornos assim de uma preocupação também com a metodologia científica, com a inclusão das ciências, com a radicação, aliás, das ciências num plano filosófico sistemático. Então, a contemporaneidade se caracteriza, entre várias outras coisas, por exemplo, por uma meditação existencial, que é fortemente presente no Goethe, por uma falta de sistematicidade, né? Esses pensamentos soltos, perspectivismo, fragmentários, como notadamente o pensamento de Nietzsche, por exemplo, como também o pensamento de Kierkegaard, né? De uma série de autores que vão ajudar a constituir aquilo que a gente chama de pensamento contemporâneo. Tudo isso já está muito bem dado em Goethe, que é, de certa maneira, o iniciador dessa forma mais relaxada, menos rigorosa, não por incapacidade em se pensar rigorosamente, mas por descrença, por desesperança, né? Uma falta de fé, uma perda de fé dessa capacidade racional de explicar e enquadrar o mundo. Então, enquanto autores clássicos da filosofia, como Hegel ou como Schelling, eles são tecnicamente aqueles que apresentam em profundidade o pensamento da sua geração, pensamento que está ali entre o romantismo e o idealismo, Goethe, por assim dizer, ele é aquele que exemplifica esse pensamento, que concretiza esse pensamento em termos práticos. É aquele que dá a sua vida como exemplo do que é o sujeito que pensa já não mais aos moldes do racionalismo anterior, né, iluminista, mas segundo uma racionalidade mais orgânica, principalmente, mais um pouco sarcástica, cínica e desesperançosa do encontro de verdades últimas,
mas ao mesmo tempo ainda otimista, ainda vigorosa e não de nenhum modo nihilista, a gente poderia dizer. E, claro, quando a gente diz assim, ele faz na prática o que o outro fez na teoria, a gente está falando de prática também no sentido da altíssima intelectualidade, né? No sentido em que Aristóteles é mais prático do que Platão, por exemplo, mas não no sentido do sujeito que põe a mão na massa e que vai exercer uma atividade puramente material, por exemplo. Humberto, você citou o Kierkegaard, e você sabe que eu gosto de etimologias de palavras. O Kierkegaard, dinamarquês, né? Dinamarquês, filósofo que transitou pela teologia e recusava ser chamado de pai do existencialismo, ele não aceitava. E o nome dele, a etimologia é, entre aspas, Severino do Cemitério. o jardim onde as pessoas são enterradas. E é uma pessoa também que, um dos filósofos, que eu tenho conversado muito com pesquisadores da vida dele. E o Nietzsche, então, que criou, assim, para justificar o espanto diante da vida, o amor-fato, que era amar a vida independentemente das circunstâncias, e tudo isso me encanta. E você vem agora trazendo novas luzes extremamente interessantes com a sua pesquisa. Como ele, de certa forma, se colocou contra o iluminismo, ele deve ter recebido muita pedrada. Aconteceu isso por parte dos iluministas. Sim, em parte aconteceu, né? O Goethe ele foi, em alguns momentos, atacado exatamente por aquilo que, para um certo grupo, que era o grupo ali que estava gestando o movimento romântico, que iria depois se reciclar, se metamorfosear em romantismo, eles cunharam um termo, que é o termo de gênio, que significava justamente, espelhando a ideia grega, né, de uma influência demoníaca, né, no sentido grego da palavra, do daimon, né, uma influência espiritual, que é um ímpeto sentimental, intuitivo, volitivo, que não pode ser enclausurado em conceitos rígidos, em terminologia, né? É uma frase famosa do Fausto de Goethe, é que a palavra não é nada, o nome não é nada, né? É só fumaça e barulho. O sentimento é tudo. Então, a verdade, ela é encontrada pelo sentimento. O sentimento, ele é o termômetro, ele é o medidor apropriado da verdade. A terminologia, o conceito, ajuda o entendimento a apontar na direção do sentimento, mas não fazem muito mais do que isso. Então, é preciso também reduzir criticamente o papel do nome, da terminologia, do conceito, dentro de um pensamento que busca a verdade, que busca mais do que produzir texto. E essa era uma preocupação daquela geração. Então, quando eles se autodenominavam gênios, eles queriam dizer que eles estavam tomados por esse ímpeto, por esse impulso, e que eles eram criadores, né? Quer dizer, geradores. É isso que significa ser um gênio, né? Ser uma fonte de gênese, né? Ser um poder genético, né? Um poder que produz coisas, que dá origem a frutos, né? E nesse sentido exato, que para eles era muito elogioso, eles foram criticados como, de certa maneira, fanáticos, delirantes ou incapazes da reflexão mais rigorosa, técnica, escolástica, que era aquela que, naquele momento histórico, estava muito bem estabelecido em relação, por exemplo, à figura de Kant, né, como modelo do que deveria ser a filosofia stricto sensu. E, por esta razão, esses autores todos, não apenas o Goethe, mas todos esses autores, né, Herder, até certo ponto também autores
mais ortodoxos, um pouco como Schiller, eles eram atacados. Entretanto, esses ataques eles estavam muito aquém, muito abaixo, num plano muito inferior em termos de número e intensidade, em comparação com os elogios e a recepção positiva da obra de Goethe, porque, de fato, a história ela é cheia de surpresas. E, naquele momento, havia um esgotamento natural de uma racionalidade um pouco fria, técnica demais, que era a racionalidade iluminista, e as pessoas procuravam exatamente aquilo que Goethe e outros autores, principalmente poetas, tinham para oferecer. Então, a recepção deles foi muito entusiasmada, foi muito positiva, de modo que, muito provavelmente, ele não tinha tempo para se preocupar com os ataques, com as críticas, que estava colhendo os infinitos frutos do seu trabalho. Você fez um comentário aí que me chamou a atenção. Você falou que a teologia deveria estudá-lo. Sob o ponto de vista do flerte, se é que eu acho que você não vai considerar flerte, você vai considerar uma paixão, um mergulho dele com o naturalismo e com as questões teológicas. Qual é a abordagem? O que você garimpou quando você pesquisou? Pois é, então, devido a essas características assim um pouco quase irracionais, né? Lembrando que a geração filosófica que vai efetivamente propor um irracionalismo, ela é muito posterior, é a geração de Nietzsche, né? Mas aquele momento do pré-romantismo, momento da gestação do romantismo, já caminhava-se nessa direção, um tipo de irracionalismo. Essa realidade histórica ela é mais bem descrita como realmente o nome que aqueles autores cunharam para descrever o que eles estavam fazendo, como uma tempestade ou um ímpeto que não podia ser descrito ou enclausurado em palavras, em discurso, mas que ultrapassava na direção do transcendente, na direção do inominável, do incondicionado, né, do inabarcável, e que eles mesmos identificavam como um Deus, mas um Deus que era um Deus natureza, parecido com o de Spinoza, um Deus força, com F maiúsculo, ou um Deus de vontade, de sentimento, de vida, né, todos com letra maiúscula. E essa busca ou esse caminhar teológico, ele é todo marcado pelo surgimento da biologia, que é também um dos motivos desse contraste com o racionalismo mais frio, mais matemático da geração anterior. A geração anterior via a ciência e a filosofia tinha que imitá-la, tinha que buscar um projeto matematizante, um projeto tecnicista, um projeto mecanicista à luz da ciência da época, né? Porque a ciência da época era toda ela cartesiana, newtoniana, galileana, então ela tratava justamente de medir, de pesar, de calcular as forças cósmicas físicas. E com o surgimento da biologia, percebe-se logo de imediato, muitos autores, biólogos e filósofos, percebem de imediato que a mecânica, ou melhor dizendo, o processo da vida não pode ser resolvido, explicado, equacionado por aquelas fórmulas mecanicistas ou matemáticas das ciências físicas, né? da ciência astronômica, da ciência como a ciência era entendida no século XVII e até o final do século XVIII. Então, surge ali, nas últimas 2 décadas do século XVIII, a biologia como um processo de entendimento da realidade dos seres vivos e que exige uma nova lógica, uma nova dinâmica, uma nova processualidade metafísica, né, para o seu entendimento, e essa dinâmica ela é muito dada por Goethe. Então, Goethe vai fazer críticas, por exemplo, a Kant,
exatamente nesse sentido, né, de um tipo de mecanicismo, tipo de racionalismo técnico, e que é incapaz de descrever a dimensão psicológica, dimensão biológica, dimensão afetiva, dimensão estética da vida humana. Todas essas coisas, a filosofia racionalista e as outras filosofias modernas também tratam muito precariamente. E por isso esse movimento, em harmonia com o surgimento da biologia, em harmonia com críticas e com uma certa já exaustão do iluminismo, do modo de pensar tecnicista e mecanicista da modernidade, vai surgir um pensamento que é todo voltado à organicidade, à espontaneidade, a uma noção de afinidade ou de empatia que não existiam ou estavam ainda de uma forma expresso de uma forma extremamente primitiva nas filosofias anteriores. Esse é o grande mérito dessa geração. E Goethe, particularmente, ele tem uma produção científica muito peculiar, porque ele não apenas faz ciência, não apenas realiza experimentos e observações científicos, mas ele também tem ensaios que a gente poderia chamar de uma filosofia das ciências, ou uma filosofia da natureza, e, portanto, a partir desses ensaios, pode-se compor o que é que o autor pensa ser o projeto científico, muito ligado à biologia, e como ele relaciona esse projeto científico com outras dimensões ignoradas da vida, ignoradas pela perspectiva iluminista ou mecanicista. E aí, claro, ele inclui a psicologia, a mística, a teologia, a estética toda, né, entre essas dimensões ignoradas, subestimadas. E é através dessa cola que nós vamos entender o pensamento de Goethe em geral. O problema é que essa cola ela mesma é interdisciplinar demais para que haja sistematicidade, coerência na proposta. Então, nós vamos achar ideias poéticas, vamos achar ideias psicológicas, ideias políticas, ideias teológicas ou místicas. Então, essencialmente, essa seria uma visão panorâmica sobre o que nós trabalhamos na dissertação de mestrado. A ética, que também é trabalhada no final dessa dissertação, ela é muito melhor desdobrada na minha tese de doutorado, que foi mais ou menos sobre o mesmo tema, né? O contexto do pensamento de Goethe mais bem urdido ali na malha cultural daquele momento. Mas, se possível, Deodato, a gente podia conversar sobre isso talvez no próximo bloco. Ok, a gente volta a conversar no próximo bloco. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta alguns dias depois do término do primeiro bloco, porque nós tivemos alguns problemas de ordem técnica, tanto eu quanto o Humberto, mas está tudo resolvido, estamos de volta aqui para dar sequência. No primeiro bloco, só lembrando, o professor Humberto, ele tratou das questões do mestrado, e ele falou um pouco, ele contextualizou o Goethe no tempo e no espaço, e falou das abordagens que ele fez na pesquisa de mestrado, e concluiu falando que ele ia conversar conosco, com o canal Linha de Divisa, nesse segundo bloco, sobre a ética pesquisada, a ética de Goethe, pesquisada no doutorado dele. Mas eu combinei uma outra coisa, não foi, Humberto? Vamos tratar, nesse segundo bloco, especificamente do primeiro capítulo da tua tese de doutoramento. Estou aqui com ela aberta. No primeiro capítulo, você falou da metafísica da vontade de Jacob Bohm. Contextualiza o Jacob no tempo e no espaço para a gente e, por gentileza, fale um pouquinho sobre esse primeiro capítulo. Tudo bem, Deodato? Muito prazer, muito bom te reencontrar.
Então, justamente, o primeiro capítulo da tese trata desse grande místico luterano de inclinação neoplatônica, que é talvez o mais importante de todos os místicos protestantes. O fato de nós não conhecermos muito sobre ele tem também a ver com uma certa depreciação do papel, do lugar da mística dentro do pensamento protestante, né? Nem teologicamente e nem filosoficamente, e até mesmo a gente poderia dizer, em consequência disso, histórica e culturalmente, a função da mística ou a ideia de uma união mística ou de uma contemplação mística, ela é enfatizada dentro dessa tradição protestante. Então, nós sabemos, por exemplo, muito sobre místicos católicos, como Teresa d'Ávila, como João da Cruz, e sobre uma certa inclinação mística de personalidades extraordinárias, como a de São Francisco de Assis. Mas nós não sabemos quase nada sobre a tradição mística protestante, embora ela exista, seja muito forte. Parte da razão para nós não termos essa familiaridade com a tradição mística luterana tem a ver com o fato de que, em alguns contextos evangélicos, os místicos foram associados e, de fato, eram membros de grupos dissidentes, de grupos tidos por heréticos pelas igrejas oficiais, lembrando que, dentro do universo protestante, consolidaram-se igrejas nacionais, como o luteranismo nos países germânicos e escandinavos, a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana na Inglaterra, a Igreja da Escócia na Escócia e assim por diante. Devido a essa consolidação de estruturas políticas, estruturas nacionais que assumiam o papel que a Igreja Romana tivera na Idade Média, o que acontecia era que aqueles autores mais rebeldes, aqueles religiosos que de alguma maneira desviavam do cânone da doutrina para apresentarem um discurso exótico diferente, eles eram tidos por hereges e, portanto, perseguidos ou não lidos, simplesmente ignorados. Né? Essa é uma das razões pelas quais muitos místicos protestantes são vistos como apenas desviantes ou heréticos pela própria ortodoxia protestante e, consequentemente, ignorados. Mas o caso específico de Jacob Böhme, místico da região da Silésia, da cidade de Görlitz, na fronteira hoje com a Polônia, é muito mais peculiar, porque ele foi resgatado, houve uma pequena renascença a respeito da sua contribuição na geração romântica e na geração do idealismo. Então, autores como Schelling, como Hegel, né, o grande filósofo Hegel, como Franz von Baader, como Oettinger, né, outros místicos, teólogos e filósofos resgataram a sua figura e enalteceram o seu valor como um dos primeiros grandes autores da língua alemã, do idioma, e também como um dos maiores contribuintes da formação do que seria o pensamento alemão. O próprio Hegel, na sua História da Filosofia, né, suas lições sobre História da Filosofia, ele vai enfatizar o papel pioneiro de Jacob Böhme como um dos formadores da mentalidade alemã, da forma alemã de enxergar o mundo, de enxergar a realidade. E é muito sugestivo que o autor designado como esse pioneiro do pensamento alemão, como o inaugurador de um suposto espírito alemão, seja um místico, seja um teólogo e, até certo ponto, um teósofo, ou seja, um indivíduo que queria capturar a sabedoria de Deus, naturalmente implícita, imanente, contida nas coisas,
mas, ao mesmo tempo, sem ignorar um caráter de transcendência, um caráter de referência, pelo menos uma referência, claro, humana, como o pensamento humano sempre é, sempre pode ser, né? Uma referência humana a algo supra-humano, algo transcendente, algo mais do que humano. Mas os contornos neoplatônicos dessa mística são também muito evidentes pela própria importância do neoplatonismo nos países germânicos. Então, nós vamos ver, por exemplo, autores alemães como o mestre Eckhart, né, um místico extraordinário da Idade Média, e é tremendamente influente sobre todo o resto da mística alemã. Nós vamos ver o cardeal Nicolau de Cusa, também o neoplatônico, do Renascimento já, né, dali de meados de 1400, e que também vai ter uma forte influência sobre a mística e depois a filosofia alemã, particularmente a filosofia idealista, e, claro, influências exógenas, influências outras, como, por exemplo, a de Giordano Bruno, a do próprio neoplatonismo da antiguidade, né? Plotino, Próclo, são intensamente lidos por essa geração posterior. Alquimistas, médicos, místicos mais voltados ao naturalismo, como Paracelso, por exemplo, que continuará a ser enaltecido, por exemplo, até o século XX por Carl Gustav Jung. Então, todos esses grandes místicos, eles são profundamente ligados àquilo que nós podemos chamar de uma cultura germânica ou uma tradição de pensamento germânico. Humberto, e o caso... desculpa te interromper. Vários deles foram professores universitários em Paris, né? O mestre Eckhart foi professor universitário e me parece que ele foi condenado por heresia depois de morto, né? O mestre Sim, Eckhart. o Eckhart chegou a ser preso, chegou a ficar assim retido, né, na sua cela monástica por algum tempo para julgamento, mas como acontecia muito na época, os processos inquisitoriais eles eram mais brandos com idosos, e já idoso e doente, parece que houve ali uma concessão especial, né, e uma certa condescendência até, e permitiu que ele morresse de causas naturais antes de ser queimado. Mas, pelo seu discurso e pela forma como o discurso foi recebido, processo natural, tivesse ele aí uns 10 anos a menos, seria ser levado à fogueira. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com outro pré-reformador, que é John Wycliffe, na Inglaterra, que também só não foi queimado, não foi de alguma maneira executado, porque já contava com idade avançada e mal de saúde, foi considerado relativamente inofensivo. Humberto, De fato, eu considero o Guilherme de Ockham também um pré-reformador. sim, sim, né? Bom, dependendo da linha interpretativa que a gente adotar, alguns autores da tradição protestante vão apontar até mesmo para São Francisco de Assis como um pré-reformador. Sim, eu, assim, sob a minha perspectiva, eu os vejo como pré-reformadores. Agora, isso, claro. Você foi, quando você tratou da vontade, que eu quero conversar sobre a metafísica da vontade na tua pesquisa, você foi buscar em Agostinho também as questões da vontade? Sim, a metafísica da vontade, ela constitui toda uma linha, uma corrente discreta e subterrânea dentro da tradição filosófica. De maneira alguma ela é uma corrente dominante ou que receba algum destaque, mas ela tem muito a ver com a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem fundamentalmente moralizadora de Jesus, de Paulo também,
e que é muito ligada ao poder de um ato deliberativo, de uma força do espírito humano de moldar o seu destino e de alguma maneira se encaminhar para a salvação, não ignorando, claro, o papel que toda a ópera de Deus, né, todo o plano de Deus possa ter nessa salvação. Então, quer dizer, a gente está aqui desviando um pouco da filosofia, né, mas em autores como Goethe e muito mais ainda como Jacob Böhme, a tradição teológica, inclusive a própria revelação e as escrituras sagradas, ela é um marco, essa tradição é um marco constante para o pensamento desses autores. Então, se a gente também ignora o que é o protestantismo, o que é a reforma, quem são os pré-reformadores, né, os sujeitos que, de uma maneira crítica, enalteceram a liberdade de interpretação das escrituras e vão ajudar a fomentar não só o mundo moderno, como também as variações de pensamento crítico filosófico posteriores, particularmente na Alemanha, na Inglaterra, né, essas duas grandes nações modernas protestantes. Então, toda essa história de fundo, ela é condição necessária para nós entendermos, por exemplo, filosofia de um John Locke, filosofia de um Leibniz, né, a filosofia de um Spinoza, talvez não pudesse ter escrito, que escreveu em Portugal, de onde veio sua família. Então, a história, ela conecta de uma forma muito profunda e muito intensa todos esses movimentos das estruturas culturais. Eu tento falar um pouco disso no meu canal no YouTube, né, dedicado à cultura, né? Todas essas estruturas culturais, essas formas culturais, evoluem organicamente em conjunto. Então, nós vamos ver em Jacob Böhme um primeiro rebento, uma primeira floração de uma consciência extremamente clara do que seria essa metafísica da vontade, que é também uma mística da vontade e que bebe abundantemente na tradição cristã, na tradição paulina, na tradição neoplatônica, na tradição neoplatônica cristianizada ao longo de toda a Idade Média, né, do final da Antiguidade, perpassando toda a Idade Média, mas que nele, com Jacob Böhme, adquire uma força muito grande, né, e contornos muito específicos pela seguinte razão. Qual seria a grande contribuição de Jacob Böhme e por que essa contribuição tem a ver com essa metafísica da vontade, que é também uma mística da vontade? Porque bebendo mais da tradição cristã do que da filosofia grega, onde a forma ela tem uma certa primazia sobre o conteúdo, isso já desde o intelectualismo da filosofia clássica grega, com, por exemplo, Sócrates e Platão, claro, né? Mas bebendo alternativamente da fonte cristã, paulina, também de um certo neoplatonismo cristianizado e principalmente sob a sombra de Lutero, né, que é um pensador, né, da primazia da vontade sobre a razão também, nós vamos ver o pensamento de Böhme caminhando com muita originalidade na direção de uma concepção em que o discurso, o pensamento, o sentimento são expressões de uma força, de uma energia, de um conteúdo vivo que quer buscar a sua felicidade, que quer buscar, às vezes erroneamente, essa felicidade através de prazeres, às vezes propriamente essa felicidade através da ação e de um preenchimento, né, de um sentido para a vida através dessa ação. Então, esta filosofia vai colocar, né, a vontade sobre a própria racionalidade, colocar a racionalidade a serviço da vontade, a serviço do ímpeto vital
do ímpeto movente, né, de todas as coisas, né, como uma verdadeira força do espírito, como se o espírito humano fosse muito mais uma energia do que uma forma, como, no caso, a filosofia grega, em grande parte, propõe. E essa tradição nós vamos ver desdobrar-se, por fim, até mesmo nos famosos mestres da suspeita, né? Freud, Nietzsche, até certo ponto também em Marx, né? Que ainda sob influência romântica vai pensar um mundo onde um ímpeto revolucionário, uma força da vontade, pode dobrar a história, pode alterar a marcha dos acontecimentos e impor-se sob formas estabelecidas, recriando novas formas. Então, essa ideia de um vitalismo, de uma força da vontade, de uma força do caráter humano, ela é uma ideia originalmente cristã, que vai ser modulada em um tipo de proto-filosofia ou proto-metafísica por Jacob Böhme, depois vai ser reciclada e formalmente constituída como filosofia ali entre o romantismo e o idealismo alemão, período em que Goethe está trabalhando, né? E é fortemente influenciado por toda essa metafísica da vontade e também por uma mística da vontade, porque Goethe, sem religião, ele quer, de alguma maneira, reciclar, reinterpretar, sintetizar o pensamento recebido culturalmente numa forma privada, como ele mesmo diz na sua autobiografia, né, criando uma espécie de religião privada ou de concepção privada sobre o que é o absoluto, sobre o que é o cosmos, sobre o que é o papel do ser humano no cosmos, e ele vai entender de uma maneira um pouco neoplatônica, um pouco mística, né, à luz de Jacob Böhme, que é fundamental enfatizar e colocar em primeiro plano o conceito de vida, e a partir do conceito de vida e de força vital, de força vivente, desdobrar a atuação da razão como uma das ferramentas da vida. E nós podemos observar que isso é profundamente também romântico, porque não há o esgotamento da atividade humana na atividade da razão, mas há também outras formas de trabalhar, outras funções da vida humana, do espírito humano, que não são propriamente antirracionais ou irracionais, mas que, de alguma maneira, sem contradizer a razão, porque também isso não é proveitoso para pensadores como Goethe, né, que são pensadores que levam a sério a razão, sem contradizer a razão, acomodar, trabalhar e até mesmo criar espaços alternativos para temas alternativos que não aqueles bem escrutinados, bem devassados, né, pela forma racional de discurso. Humberto, você fala em teodiceia. Qual que é o conceito de teodiceia? A teodiceia nada mais é do que a criação do contexto, né? Não é exatamente a criação do mundo, é a criação do contexto em que Deus dá para nós os referenciais do que seria o sentido da vida humana em face do mal, principalmente, né? A teodiceia ela se preocupa fundamentalmente em explicar a origem do mal. Então, não é apenas também a noção de uma criação do mundo por parte de Deus, mas é principalmente a noção da criação de um mundo humano ou de um mundo moral por parte de Deus. E a preocupação central da teodiceia é conciliar a noção, pelo menos de uma teodiceia cristã, é claro, mas que é a forma dominante, né, de teodiceia no pensamento humano, conciliar a noção de um Deus bom e justo
com a noção de que o mal é factual. O mal está aí, nós percebemos o mal. É por isso que você foi buscar na metafísica, então? Você trata especificamente da metafísica e da Teodiceia dentro do primeiro capítulo. É por isso que você foi buscar na metafísica? Sim, na verdade, para esses pensadores, teologia, teosofia, e aí também uma teodiceia e a metafísica são quase indistinguíveis. Isso é um problema conceitual para nós que trabalhamos com esses períodos históricos ou com esses autores para os quais essas linhas de demarcação não são extremamente claras, né? Ô, Eles Humberto, enxergam... eu suponho, você que vai me falar se existe ou não, mas deve ter muito preconceito dos existencialistas com relação a essas questões da Teodiceia, né? Sim, por um lado há, principalmente com relação às teodiceias mais explicitamente cristãs e mais otimistas, como a de Leibniz, por exemplo, talvez a mais famosa e a mais criticada também, desde Voltaire, no seu Cândido, ridicularizada por apresentar uma visão hiperotimista do mundo como sendo criado por algo, um agente sábio, bom e justo, e que, portanto, por conclusão lógica, deveria ser o mundo perfeito. E Leibniz afirma isso categoricamente. Este mundo ele é perfeito. Ele é o melhor mundo possível, né? Não no sentido de não conter imperfeições ou de não conter maldade, mas ele é o melhor possível no sentido em que agentes livres, que é o que Deus quer, né? Filhos, né? vai propor Leibniz, têm de ser livres. E se eles podem escolher entre o bem e o mal, é uma consequência necessária da liberdade que alguns vão escolher o mal, alguns vão factualmente cometer atos malignos, né? Ou se empenhar até no mal. E, portanto, a conclusão de Leibniz não era tão ingênua também, mas foi muito mal recebida. Humberto, e o voluntarismo do Jacob? Como é que foi a transposição para o Goethe? Pois é, Goethe era um grande admirador dos místicos. Isso é muito interessante porque diversos autores alemães, como também Schopenhauer, como Nietzsche, não são cristãos, não têm interesse no todo da filosofia cristã ou da doutrina cristã, e, não obstante, compram, flertam ou têm uma certa simpatia para com aquelas propostas místicas cristãs, particularmente luteranas, né, que vão, de alguma maneira, reconhecer um estado de constrangimento da alma diante da realidade. Um estado abismal. Você viu isso claramente no Nietzsche? Bom, não tão claramente quanto em Schopenhauer, por exemplo, né? Porque Schopenhauer cita abundantemente autores místicos, como Schwenfeld, Weigel, o próprio Böhme. O próprio Goethe é um místico, embora talvez não um místico cristão, mas é um místico, como ele mesmo diz, pagão. Ele gosta de provocativamente, porque na época existia censura, existia perseguição formal do Estado prussiano e de outros estados alemães contra o ateísmo, contra a heresia, e Goethe, sendo sujeito impossível, ele provocativamente ele gostava de se afirmar não cristão ou até mesmo pagão, embora nunca ateu ou materialista. Em alguns momentos, essas afirmações elas são exageros assim hiperbólicos, elas são, na verdade, licenças poéticas, ou então são exageros retóricos para enfatizar as discordâncias dele do que seria a igreja, ou do que seria a tradição, a ortodoxia
cristã estabelecida, né, inclusive pelo Estado, né, naquele momento. Cristã de Hegel, né? Hegel, que é um grande filósofo da tradição cristã, muito influente, vai de alguma maneira também fazer à luz da sua própria filosofia, de uma maneira muito liberal, muito descompromissada com a ideia de agradar partidos ou de agradar uma ortodoxia. Okay. Então, aquele era um momento de lição. Ok, Humberto, a gente está caminhando para fechar esse bloco sobre a mística. Eu gostaria de conversar no próximo bloco com você sobre as ideias naturalistas de liberdade na teologia de Goethe. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Excelente. Valeu.